Continuando, né, com o livro Perturbações Espirituais, mantenhamos a mente fixa no amor e no perdão, na caridade e na misericórdia de nosso Pai, a fim de estarmos em condições de receber nossos irmãos equivocados com sentimentos profundos e não apenas com palavras. Busquemos o repouso mediante a oração. O zimbório, que estava profusamente iluminado, de diamantes estelares e a brisa perfumada, carreada por toda a natureza, exaltando a beleza da criação ante os nossos olhos deslumbrados e os sentimentos elevados. Durante o dia, as atividades da casa espírita eram significativas, mediante o atendimento aos viandantes de ambos os planos da vida, especialmente aqueles que ainda se encontravam sobre os camartelos das desencarnações dolorosas, sem haver despertado para a nova realidade. O atendimento espiritual permanente constituía uma bênção para os transeuntes da amargura, os enfermos da alma. Pessoas de diferentes camadas socioeconômicas, em horários próprios, procuravam conforto moral e espiritual, através do atendimento fraterno, da ação de auxílio ao próximo no setor de serviço social, da aplicação e do recebimento fluidoterápico, enquanto espíritos ociosos e perversos espreitavam os invigilantes, fora das defesas da instituição. Em determinado momento, isso aqui de dois espíritos ficarem esperando do lado de fora tem um aspecto interessante, que às vezes eles vêm acompanhando uma pessoa, eles são impedidos de entrar, aí ficam ali esperando, quando a pessoa foi atendida e sai, eles voltam a acompanhar a pessoa novamente. Mas ela não sai com outra energia? Uma energia que eles não gostariam de estar perto? Ou não? Pode ser que sim, pode ser que não. É igual muita gente a gente conhece que vai na igreja e sai da igreja já xingando o padre, xingando a pessoa que está do outro lado da rua. Né? Então, pode acontecer. Não é que todo mundo acontece. Tem gente que vai lá realmente para aquele espírito também receber um atendimento, ou para ele modificar, pode ser que momentaneamente até ele saia de lá com outra vibração e o espírito ficou esperando ali e não consiga achá-lo, mas passou um tempo, se ele volta naquela vibração, ele se conecta de novo. Alguém tocou aí, deve ser o diga aí. Isso aí que você falou, tá? Questão de vibração. No livro que a Sânia está lendo, Missionário da Luz, tem justamente isso. Acho que tem um filho e uma mãe, se eu não me engano, que frequentam o centro espírita, eles estão lá, estão naquela vibração positiva, sai e começa a falar mal da vida, falar disso, falar daquilo, entra na sintonia do corriqueiro do dia a dia. Então, o que acontece? O espírito se acopla de novo nele. E tem um livro muito interessante, estou com Perturbações Espirituais, de Filomeno de Miranda e de Valdo Franco, eu acho que é nos bastidores da obsessão, justamente isso. Tinha uma pessoa, um membro da família, que tinha um obsessor, aí ele sofreu um tratamento de choque, olha só que coisa interessante. O espírito obsessor estava tão acoplado nele, mas tão acoplado, que quando eu dei um tratamento de choque nele, o espírito também sentiu choque e se afastou do corpo. Então ele ficou afastado, ele tentava entrar, mas ele não conseguia, porque a pessoa também entrou em outra vibração, quando ele se afastou. Aí o que ele faz? Ele pega a filha dele, aquilo que a gente está falando de irritar, tá? A nossa conversa antes de entrar nessa sessão.
ele vai e pega a filha dele e faz com que irrite o pai. E nesse ato dele irritar, ele entrou em sintonia com a baixa vibração, ele vai e se acopla de novo. É só isso que eu queria falar. Sibeli? Eu fiquei pensando aqui que esse negócio de sintonia, assim, como não somos seres, assim, deste planeta, né, no nível desse planeta, nós temos muitas coisas, né, nossos inconscientes que sintonizam, às vezes não é, porque é muito difícil a gente, por exemplo, vai sair para algum lugar e tu tá lá num estado, né, meditativo, num estado de oração, tá saindo de casa, tu começa a te preocupar com as coisas do dia a dia, então é uma coisa muito comum, e não é porque a pessoa está, né, em pensamento muito baixo. Às vezes a gente tem determinadas sintonias da nossa natureza, né? É uma dificuldade que a gente carrega por sintonizar com esse mundo, né? Aí eu lembrei que quando eu estava com uma sensibilidade maior, agora não tem acontecido, mas aconteceu várias vezes, e lá na casa dos meus pais, né? A gente faz evangelho no lar todos os dias de manhã. Então é uma casa que tem uma certa proteção. E aí já aconteceu várias vezes quando eu saio no portão de casa, eu já sinto isso que o Silvio falou, né? Que os espíritos estão ali na porta do portão tentando entrar. Uma sensação assim que já dá aquela vertigem, já dá um mal-estar no estômago, uma coisa na cabeça, dá uma tonteada, sabe? De passar o portão pro lado de fora. Então a gente já tem alguma forma, né? Alguma coisa em nós que a gente sintoniza com alguns irmãos que estão ali, né? E não é o fato assim que estava um dia ruim, não, é porque assim, é uma preocupação, né? Qualquer coisa de uma sintonia um pouco mais baixa, porque a gente sai de casa já, ai, tem que ir aqui, tem que ir ali, tem que fazer isso. Então eu quero dizer assim que é muito comum a gente afinizar com eles, porque a gente afiniza com esse planeta, né? Então é muito comum assim essa sintonia. A gente não precisa estar lá embaixo para perceber eles, para estar com eles, né? E eles estão em toda parte. Então quando a gente sai desses ambientes, se a gente não tiver concentrado em fazer uma proteção, em buscar, né? Se a gente não tiver o tempo todo, né, pedindo pelos nossos irmãos protetores, né, nossos amigos da espiritualidade, a gente não estiver buscando isso com frequência, vai acontecer em determinado momento, porque esses irmãos estão em todos os lugares, né? É inevitável, a gente não vai se trancar numa redoma, né? Não vou me trancar assim dentro de casa, num lugar super protegido, dentro de uma casa espírita, né? Não tem como. A gente vai estar sempre circulando. E em algum momento a gente vai sintonizar com eles. É exatamente isso. Né? A gente não precisa estar pensando em coisas escabrosas. Às vezes são coisas do dia a dia que a gente está com o pensamento fixado. Né? Em determinado momento, vimos um jovem de aproximadamente 16 anos acercar-se da entrada, amparado carinhosamente por uma senhora gentil e preocupada que o induzira à busca de auxílio e o conduzira àquele santuário de amor e de solidariedade. Logo percebemos tratar-se de sua genitora desencarnada, porque o carinho com que o envolvia o jovem denunciava-lhe a grandeza maternal. Ele procurou um informante geral à entrada, dizendo necessitar de ajuda. Estava pálido e levemente trêmulo, constrangido e receoso. O recepcionista, verdadeiramente cristão, compreendeu os conflitos do rapaz e gentilmente conduziu a uma veneranda senhora, que atendia bondosamente num dos recantos da sala, especialmente dedicada a este mistério. Logo percebi-lhe a mediunidade, porque, incontinente, ela sintonizou com a condutora do jovem, travando-se um intercâmbio mental. Tratava-se da sua genitora, preocupada com a sua atual situação, defluente do choque traumático advindo da sua desencarnação repentina. Muito afeiçoados um ao outro, sofriam agora a separação corporal,
Em consequência, eles fizeram um transtorno depressivo de afetividade, negando-se à alimentação e ao sentido psicológico da existência. Perderam os estímulos para os estudos, deixando-se consumir pela saudade indescritível, desde que era também órfão de pai. Aqui me lembrou aquela preparação, né, que a gente leu na quinta-feira no livro da Patrícia, né, para ela descer, para encontrar até a família, né? E os encontros foram todos relativamente rápidos, não permaneceu muito tempo, né? É uma relação, em termos de terra, que a gente pensar, né, normal e esperável, né? Um filho muito ligado amorosamente à mãe, mas depois do desencarne, isso pode se tornar um desequilíbrio e uma desarmonia, pode tomar conta do ambiente. E só tem amor, a relação entre eles é só de amor, mas aí gera saudade, gera angústia, tristeza, e isso dá margem a que outros sentimentos surjam, a que ele se envolva em outra vibração que não seja saudável. E isso volta também exatamente para o que a Sibeli estava falando. Não precisa ser coisa muito desequilibrada ou coisas assim que todo mundo, que coisa, que você disse, que coisa mais baixa. Não, são coisas do dia a dia que, se a gente tiver muito fixado e não tiver conseguir manter o equilíbrio, aquilo abre espaço para vários tipos de vibração e sintonia diferentes que podem nos desarmonizar e nos deixar um pouco desajustados. Bom, gente, já são 8h30. Oi, diga. Voltamos a orai e vigiai. Não, o orar e vigiar, né, parece mantra. Mas é isso mesmo. E muitas vezes nem o orar e vigiar funciona muito, porque a gente não percebe estar fazendo uma coisa, nesse caso, é uma saudade de filho para mãe. Que a maioria das pessoas acha que não, tem que ser assim mesmo, é isso mesmo. Né? Então, é o que a Sibeli estava falando com muita propriedade. As coisas para nos tirar do prumo, digamos assim, e nos deixar um pouco desarmonizados, não necessariamente são coisas ruins. Eu acho até que, para o nosso ambiente, acho que a maioria das vezes são coisas do dia a dia mesmo, que a gente se apega demais àquilo, fixa o nosso pensamento, é uma preocupação com o trabalho, é uma saudade, é uma irritação porque teu time de futebol perdeu. São coisas normais do dia a dia que acabam fazendo que a gente fixe muito naquilo e se desajuste um pouco. Mas, gente, então a gente passa o dia inteiro desajustado praticamente, porque o dia inteiro você tem coisas que, deixei de fazer isso, ou tem que fazer aquilo, ou não sei o quê. É difícil? Mas é difícil, ninguém falou que é fácil. Não, mas é muito mais difícil do que a gente pensava, do que eu pensava. Mas esse é justamente o ponto, Solange. É muito mais difícil do que a gente imagina. Olha, se você olhar o teu dia, vê quantas vezes você, mesmo sem explodir, mas que você dá uma perdida de calma, que você fica ligado, às vezes vendo um filme, você liga naquela imagem. E pensa naquilo, fica pensando naquilo. Quantas vezes você dá uma irritadinha, você solta uma maledicência, mas não é? E nenhum de nós passa, com certeza, né, passa o dia inteiro sendo só bom pensando em coisas boas. A gente dá nossas escorregadas frequentes no dia. E aí, voltando para a Glaucia, né, o vigiar e orar é isso. Aí tu se toca. Peraí, eu tô muito tempo pensando nisso, eu tô distraído. Às vezes tu começa a fazer um trabalho, você tem 2 coisas para fazer. Vou rapidinho aqui no computador.
Aí tem aquele ditado, né? O ótimo é inimigo do bom. Ah, não tá legal, não tá legal, não tá legal, não tá legal. E você perde um tempão naquilo e não produziu nem aquela coisa pequena que você ia fazer ali, nem o que você tinha para fazer depois e perdeu tudo. Então, tudo isso é desarmonia. Então a própria procrastinação é uma desarmonia também. Pode ser, que pode ser alguém querendo não fazer nada ou que você não faça determinada coisa, te estimulando a fazer uma coisa que você perca o seu tempo. Aliás, Silvia, diga, Sibeli. não, eu lembrei de um exemplo clássico, assim, ó, quando acontece um crime muito chocante, tá? A gente, assim, já tá nessa tentativa, nesse esforço, né, de buscar a nossa maior espiritualidade. Aí a gente não assiste TV, não vê as notícias, não fala sobre o assunto, não busca informação, mas não adianta tu tentar te proteger daquilo ali. De alguma forma, essa notícia, essas coisas chegam na gente, e a dificuldade que as pessoas têm, porque elas acham assim, ó, que odiando aquela pessoa que cometeu o crime, elas estão numa vibração melhor, elas são melhores que ele, elas estão alimentando a mesma coisa que ele alimenta. E é difícil a gente não entrar nisso aí. De alguma forma ela chega, sei lá, nem que um vizinho grite ali do lado, tu não tá com os ouvidos fechados, tu vai ouvir, aí dá uma coisa lá no teu íntimo, já vai te dar aquela sensação de raiva, aquela coisa, pronto, já sintonizou com aquele, né, com aquele indivíduo, né, com aquele criminoso e tal, já está alimentando aquela psicosfera, já está na sintonia. Então, a gente realmente vive num mundo muito difícil de evitar isso. Por isso que repete muito vigiar e orar, porque é a nossa maior dificuldade. Tem que ser um mantra mesmo. É exatamente isso. E a gente já leu em algum livro, agora não lembro exatamente qual, falando justamente isso. Acho que foi até aqui mesmo, nessa série do Manuel Flamengo de Miranda, que a mudança da forma de agir dos espíritos empedernidos que querem que a gente deixe de fazer determinada coisa. Até contra as instituições espíritas, acho que foi aqui mesmo, que deixou, porque no início era aquela coisa do embate direto, né? Eles foram percebendo que quanto mais você briga diretamente, mais você fica alerta. Então passou a ser a coisa insidiosa, né? É a tua distração, ou começa a te estimular a fazer uma coisa que você acha que está fazendo certo, mas aquilo está, de fato, estimulando o teu ego, tua vaidade, e você deixa de lado a humildade, a misericórdia, e sai fazendo uma coisa que você acha que é legal, e com isso você vai deixando de fazer o que realmente deveria ser feito. Essa coisa insidiosa, né, de estímulo, de prender nossa atenção com coisas que a gente acha até importante, mas que são importantes para a Terra, não tem importância para nosso crescimento ou para o mundo espiritual. Isso é o que mais acontece atualmente em termos de distração. Mas vamos lá, gente.